Hoje, a gente vai mergulhar numa das questões mais complexas da história. Como uma democracia moderna, uma nação culta, pôde simplesmente abraçar o autoritarismo. Vamos olhar bem de perto para a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e tentar desconstruir os mecanismos de persuasão que levaram um país inteiro à ruína. E o ponto de partida é essa pergunta, que é fundamental. Afinal, como uma democracia entra em colapso? A resposta, como a gente vai ver, tem muito mais a ver com persuasão do que com força bruta. Para a gente conseguir entender como tudo isso aconteceu, primeiro a gente precisa voltar no tempo, sabe? E visualizar o cenário. Uma Alemanha completamente ferida, humilhada e vivendo uma crise muito profunda depois da Primeira Guerra Mundial. Olha, a ascensão do nazismo não aconteceu porque as pessoas eram ingênuas. Foi, na verdade, uma combinação de problemas nacionais muito sérios. A Alemanha estava vivendo uma crise social e psicológica que acabou criando o terreno perfeito para que ideias radicais florescessem. E o estopim de tudo isso foi o Tratado de Versalhes. Para muitos alemães, aquilo não era só um acordo político. As perdas de território, as limitações para o exército e, principalmente, as dívidas esmagadoras, tudo isso foi sentido como uma condenação moral, uma humilhação que, de certa forma, envenenou a alma da nação. E a primeira democracia alemã, a República de Weimar, nasceu justamente debaixo dessa sombra. Desde o comecinho, ela já era associada não à liberdade, mas sim à derrota e ao caos. Faltava para ela uma coisa que a gente pode chamar de legitimidade emocional, o que a tornava extremamente frágil. Agora, vamos entender como essa fragilidade toda foi explorada. Nesta segunda parte, a gente vai ver como a crise econômica foi transformada num combustível político poderosíssimo. A Grande Depressão de 1929 foi o ponto de virada. Foi decisivo. Milhões de pessoas perderam seus empregos, suas economias, sua segurança. E num cenário de tanto desespero assim, soluções radicais começaram a aparecer não só possíveis, mas até necessárias. E aqui tem uma sacada crucial da propaganda nazista. Eles entenderam que a perda de um emprego ia muito além do dinheiro. Era um ataque direto à identidade da pessoa, ao status dela, à esperança no futuro. Perder um emprego significava perder o seu lugar no mundo. Então, o ponto central é este. A mensagem nazista foi feita sob medida para atender essas necessidades psicológicas mais profundas. A promessa não era só um emprego. Era a restauração da dignidade, da ordem e de um senso de pertencimento. O que nos leva à terceira parte, as ferramentas de persuasão. Como exatamente essa mensagem de dignidade e pertencimento foi comunicada de um jeito mas tão eficaz? Os comícios nazistas não eram debates políticos, de forma alguma. Eram, na verdade, experiências emocionais meticulosamente planejadas. Cada elemento, a música, as bandeiras, os slogans repetidos à exaustão, era projetado para contornar o pensamento racional e criar um sentimento avassalador de unidade e de propósito coletivo. A estratégia central era a simplificação. Problemas econômicos e sociais que eram supercomplexos foram reduzidos a uma narrativa bem simples. A nação foi traída, e os culpados por isso eram muito claros. No mundo caótico, essa clareza, mesmo que fosse falsa, era psicologicamente reconfortante. E essa simplificação toda se apoiava num pilar central, a criação de um inimigo. A tática de criar um bode expiatório foi absolutamente essencial para forjar uma nova união nacional. A criação desse inimigo interno cumpria duas funções vitais. Primeiro, desviava a raiva, que poderia ser direcionada ao governo, para um alvo específico. E segundo, e talvez o mais importante, unia o grupo majoritário através de um sentimento de rejeição compartilhada. A identidade passou a ser definida tanto por quem se era, quanto por quem não se era. Bom, vamos para a etapa final e talvez a mais assustadora de todas, como essas táticas de persuasão levaram à tomada do poder usando as próprias ferramentas da democracia contra ela. Esse é um ponto crítico. A chegada de Hitler ao poder não foi, a princípio, um golpe violento. O poder foi conquistado nas urnas. Isso mostra pra gente que uma democracia pode ser corroída por dentro quando a população começa a valorizar mais a ordem do que o pluralismo. Essa linha do tempo revela a velocidade assustadora do processo. Em apenas 4 anos, o Partido Nazista deixou de ser uma força política marginal para se tornar o maior partido no parlamento alemão. E tudo isso por meio do processo eleitoral. A propaganda nazista nunca teve o objetivo de informar. O único propósito era moldar percepções. A verdade dos fatos se tornou irrelevante se comparado à força emocional da história que estava sendo contada.
O que importava era controlar o significado das coisas. E isso nos leva à conclusão central da nossa análise. As democracias não morrem apenas com tanques nas ruas. Elas podem ser desfeitas pela persuasão, quando o medo e a angústia são habilmente transformados em uma identidade política. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Em tempos de crise, quando o grito por soluções é ensurdecedor, qual é a linha que separa a liderança da manipulação? A história da ascensão nazista não é apenas um alerta. É um lembrete sombrio de que a democracia é frágil e que a defesa dela é uma tarefa constante.